Oi, gente, tudo bem? Voltando por aqui com mais um conteúdo muito bacana sobre biologia. Hoje nós vamos revisar a parte conteúdo 4, que é a banca da Consultapédica para o PSS, tá? Hoje nós vamos falar sobre doenças infecciosas e reemergentes e emergentes, os fatores ambientais, tecnologias médicas, evolução dos micro-organismos e epidemiologia, tá? Como é que a gente vai falar? Conversando, resolvendo as questões, tirando algumas dúvidas, tá? E eu faço isso porque é justamente essa maneira que eu estou estudando para a prova, é, resolvendo questões e assim compreendendo mais de cada conteúdo e treinando para a prova. Gostou desse assunto? Então, antes de continuar assistindo esse vídeo, já curte o vídeo, dá um like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito e vamos junto. E não se esqueça de compartilhar com algum amigo, um conhecido, um parente que esteja precisando. Beleza? Então vamos lá. Primeira perguntinha. Define-se doença emergente como um novo problema de saúde pública introduzido através de novo agente infeccioso, que promove significativo impacto devido à sua gravidade. Já a doença reemergente é aquela anteriormente controlada, que volta a representar ameaça à saúde humana, após um período de declínio e com risco de novo aumento de sua ação. Das doenças abaixo, indique a que representa uma doença que reemergiu, que é reemergente. Febre hemorrágica, vírus ebola. Não, ela não é reemergente. AIDS, não, porque ela continua. Constantemente nós temos pessoas que descobrem que contraíram a AIDS. Febre amarela. Sim, a febre amarela é uma doença que frequentemente ela acontece o quê? Ela tem reincidências, né? Por causa da picada do mosquito e como a dengue, por exemplo, né? A influenza aviária não, a influenza aviária ela não teve uma reincidência. Chikungunya também não, tá? Mas então a febre amarela, tá? Que constantemente nós temos recorrências de aumento de casos, principalmente em épocas de calor, de muita chuva. 2. Analise as informações do quadro a seguir. Vamos ver um quadro onde falam das principais zoonoses e doenças emergentes transmitidas por animais silvestres. E aqui esse quadrinho ele traz aqui zoonoses, doenças parasitárias e agentes etiológicos. Principais fontes de infecção em reservatório e via de transição. Então, primeiro, complexo hidraditose e equinococose, equinococos granulosos. Diz aqui que ele é causada por raposas e cervídeos, ciclo silvestre, e a sua ingestão é através de água contaminada com larvas. Aí, em segundo, criptosporidiose, criptodílio, que é causada por mamíferos, né? A infecção ocorre através dos mamíferos, e a via de transmissão é a ingestão do esporozoito presente. A dirofilariose é causada por canídeos e procionídeos, e a via de transmissão é por meio de contato com as fezes. E a clamidiose a principal via de infecção é psittacidis e columbiformes, são os principais, e a via de transmissão é a inalação em ambientes contaminados. Aí o quadro também falhou aqui a hora que fui salvar, mas eu copiei, mas deu para ver a maioria das coisas. Com base nessas informações, a gente vai ver qual é a alternativa que apresenta realmente a correta correlação entre zoonose, agente etiológico e principais fontes de infecção e vias de infecção. Seria a letra
D, que é a, vamos ver, que é a clamidiose, que tem a principal fonte de infecção os, vou grifar aqui, então, clamidiose, que tem como principal via de contaminação os psitacídeos. E os columbiformes, principal meio de contaminação, e acontece por inalação em ambientes contaminantes, pela via digestiva. Essa aqui vai ser a última relação e a primeira, que é essa aqui, eu, onde temos, e a outra que é através dos pistacídeos e columbiformes, pela inalação em ambientes contaminados. Então, vamos ver. As leishmanioses são em conjunto de doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania e da família Trypanosomatidae. A leishmaniose, ela é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Tal fato se deve ao processo de desenvolvimento e urbanização descontrolada, além da reemergência de focos antigos e ainda pelo número crescente de casos de leishmaniose associados à infecção pelo HIV. Sobre a leishmaniose, marque alternativa, ó, vou sublinhar aqui, incorreta, tá? Então, sobre a leishmaniose. A detecção do parasita pode ser realizada por exame direto ou cultivo de material obtido dos tecidos infectados, medula óssea, pele ou mucosas da face, por aspiração, biópsia ou raspado das lesões. Então, através de a detecção é bem fácil, né, através do cultivo de material obtido pelos tecidos infectados. A prevenção, ela ocorre por meio do combate ao inseto transmissor, higiene ambiental, destino adequado do lixo orgânico e limpeza dos abrigos de animais domésticos. Ensaios de imunofluorescência indireta, imunoenzimática, ELISA, enzyme liquid immunosorbent assay e métodos moleculares PCR também são usados para o diagnóstico do parasita. De modo geral, essas enfermidades, elas se dividem em leishmaniose tegumentar, do tegumento, né, americana, que ataca o quê? A pele, né, e as mucosas, e leishmaniose visceral ou calazar, que ataca os nossos órgãos internos. Então, todas as características são verdadeiras da leishmania. Perdão, estou com sono, estou cansada, muito trabalho. E a letra E, os vetores responsáveis pela transmissão da leishmania visceral são insetos da família Psychodidae. Não, não são os insetos. Eles são a parasita que faz deposita os ovinhos na, na subfamília Plebotominae, sendo o Culex fatigans a principal espécie das Américas. Então, vamos ver aqui a explicação, né? Vou pegar aqui meus rascunhos aqui, que tudo eu deixo anotado para eu ir conversando com vocês por que que é uma coisa e por que que não é. Então, aqui, vou achar aqui certinho. Vetores, vetores. Tá, tá. Os vetores responsáveis são insetos transmissores chagas,
que é transmitido pela picada da fêmea, da Chagas, de fêmeas de flebotomídeos infectadas, em especial das espécies Lutzomila longipalpis e Lutzomia cruzi, que é Trypanosoma cruzi. Também conhecida como mosquito palha, tatuquira, cangalinha e birigui. Os insetos, eles são pequenos e eles apresentam coloração amarelada. Então, tem nada a ver com esses vetores. São por insetos, mas, através dos insetos transmissores Chagas e a transmissão tópica das fêmeas, né? E as espécies é Lutzomila longipalpis e Lutzomia cruzi, e não Psicoideae ou subfamília Phlobotomidae, tá? Não tem nada a ver essa família aqui. Então, é a letra E. Os agentes etiológicos das doenças infecciosas podem ser bactérias, vírus, ricécias, clamídias e fungos. As parasitas são transmitidas por protozoários, as parasitárias são transmitidas por protozoários, eumintos e artrópodes que atuam como hospedeiros intermediários. Dentre as principais doenças desse grupo estão a tuberculose, brucelose, o carbúnculo, paracoccidioidomicose, a dermatofitose, micoses ou micoses, a leptospirose, o tétano, a psitacose, doenças dos tratadores de aves, a dengue, a febre amarela, a malária, a leishmaniose, hepatites e a doença pelo vírus da imunodeficiência humana. Sobre assistência e cuidados gerais da doença, analise os itens abaixo. Número 1. Medidas de educação e informação aos trabalhadores sobre os riscos e efeitos para a saúde, os modos de transmissão e de controle dos agentes envolvidos. Em todas as doenças, a gente deve sempre ter essas medidas. Número 2, vigilância sanitária das condições e dos ambientes de trabalho por meio do estudo das atividades de risco potencial para os agentes biológicos. A vigilância sanitária sempre tem que estar verificando se está tudo dentro dos conformes para que não haja reincidência. Vigilância epidemiológica de agravos, com confirmação do diagnóstico clínico da doença e o estabelecimento da sua relação causal com o trabalho. Então, também tem que ter uma vigilância das epidemias, se estão se agravando ou não, com a confirmação do diagnóstico ou não. Número 4, identificação das medidas gerais e específicas necessárias para a eliminação ou controle da exposição aos fatores de risco e para a proteção dos trabalhadores. Então, tem sempre ter uma identificação dessas medidas gerais e específicas para que os trabalhadores estejam sempre protegidos. Controle da ocorrência desses agravos da população em geral, uma vez que uma prevalência alta do agravo contribua para aumentar o risco para os trabalhadores. Então, sempre ocorrer esse controle da ocorrência dos casos, né, de agravamento. Então, dessas alternativas, quais estão corretas? Todas são medidas de cuidados e assistência geral de prevenção dessas doenças, tá? Então, todas estão corretíssimas. Gente, você vê que está marcado? É porque eu sempre, antes de gravar o vídeo, eu estudo antes e aí eu trago para vocês, tá? E aí, às vezes, uma explicação ou outra é que eu pego na hora de estar gravando e procuro para a gente tirar uma curiosidade, da minha própria curiosidade, para a gente ter certo que vai que cai na prova, né? 5. Leia as afirmativas a seguir.
Os ribossomos fazem a síntese de proteínas. Sim. 2. As tecnologias do laser, alusivas ao processo e espaços onde se exercem atividades não médicas, mas que interferem na saúde dos usuários, como centros esportivos, cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicuros, institutos de beleza, espaços culturais, clubes, hotéis, estão incluídas no campo da atuação da vigilância sanitária. Sim, tudo isso que foi citado, a vigilância sanitária precisa e sempre está fiscalizando para ver se está tudo em ordem, tá? No ambiente, para manter um ambiente saudável. Então, marque a alternativa correta. Das alternativas, ambas são verdadeiras, tá? 6. No livro A Origem das Espécies, Darwin discorre por todos os capítulos sobre evidências para a evolução das espécies, mas sem querer mencionar evolução. Darwin nunca quis mencionar a palavra evolução, tanto é que ele fala aqui que apenas no final do livro, no último capítulo, a última frase do texto, ele diz: existe uma grandeza nesta forma de enxergar a vida. Enquanto o planeta foi se movendo de acordo com a lei da gravidade, de um início tão simples, infinitas formas são belas e tão maravilhosas, evoluíram e continuam a evoluir. Então, aí que ele cita a palavra evolução. Leia as seguintes afirmativas sobre Darwin e a evolução. O contexto evolutivo que Darwin propunha era uma nova maneira de enxergar a diversidade e organizá-la sistematicamente com base na ancestralidade comum entre os seres vivos. Darwin sabia que a palavra evolução estaria sendo ligada a progresso e a outros conceitos que considerava errôneos sobre o tema, tal como a teoria do uso e desuso de Lamarck, e ele queria desvencilhar o seu livro de tais conceitos. Ele não queria que a teoria dele da seleção natural fosse associada à lei do uso e desuso, tá? Por isso, até que ele evitou, durante o livro dele, falar sobre a teoria da evolução. A geração da variabilidade é aleatória, mas a sua sobrevivência e sua distribuição na diversidade biológica não são. O que a biologia pode ser previsibilidade. Então, todas essas afirmativas estão certas, segundo a teoria de Darwin, tá? Para quem não leu ou não se inteirou do assunto, leia, ou pegue um resumo sobre Darwin. As tentativas para explicar a origem da vida são provavelmente tão antigas quanto a própria humanidade. É uma história rica em personagens e contextos, e ela permeia a própria história da ciência. Sobre esses personagens, seus experimentos e hipóteses, analise as afirmações que seguem e assinale a alternativa correta. Em um capítulo mais recente, Lynn Margulis, sobre a origem das células eucarióticas, ele propôs que organelas como as mitocôndrias e cloroplastos teriam surgido através de invaginações e evaginações da membrana plasmática de células procariontes. Será? Vamos ver quem foi esse moço, este menino, Lynn Margulis, essa menina. Lynn Margulis, ela foi, o seu trabalho científico mais importante foi a teoria da endossimbiose e não a teoria da origem das células eucarióticas. Ela propôs ah, sobre o surgimento da
segundo a mitocôndria, teria surgido através da endossimbiose, ou seja, ela estudou sobre o surgimento da mitocôndria através do processo de endossimbiose e não e não sobre a origem das células eucarióticas, tá? Então, essa aqui não é verdadeira. Lázaro, deixa eu ver aqui, Spallanzani. Lázaro Spallanzani, ele ferveu o caldo por mais tempo e ele se esterilizou adequadamente, matando todos os micróbios lá dentro. E que ele fala que a afirmativa vem trazendo que ele realizou experimentos em que ele fervia substâncias nutritivas, fechava os frascos e após alguns dias examinava as soluções. E ao observar a presença de micro-organismos nessas soluções, Spallanzani atribuía seu aparecimento à geração espontânea. Na verdade, ele fez essa experiência, só que ao invés de aparecer a, a vida, ele acabava esterilizando os micróbios lá dentro. Então, não procede. É o mesmo experimento, só que eles colocaram que ele achou vida e ele não achou. Com o intuito de corroborar com a origem da vida por evolução química, Alexander Ivanovich Oparin e John Bourbon Sanderson Haldane elaboraram um experimento que simulava as condições da Terra primitiva e obtinha moléculas orgânicas, entre elas proteínas. Vamos ver quais foram os experimentos de Oparin. Aqui, esses dois meninos. Eles fizeram esse teste, eles fizeram um teste, sim, mas vamos ver se era da teoria da Terra primitiva. A hipótese de Oparin e Haldane baseou-se na ideia de que os seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas, que, por sua vez, formaram-se de substâncias inorgânicas presentes na atmosfera. Então, vamos ver aqui. Então, Oparin apresentou sua hipótese que se baseava na ideia de que modificações lentas e graduais causaram a formação de compostos orgânicos, como proteínas e carboidratos, e posteriormente agregados moleculares com certo metabolismo. Um processo semelhante ao proposto por Oparin, ele foi descrito também por John Haldane. Essa hipótese proposta pelos dois pesquisadores de forma independente, ela assumiu a ideia de que a vida iniciou-se a partir de uma evolução química. Então, a parte da evolução química é verdade, eles foram ver isso sim. Porém, aqui, na qual compostos inorgânicos combinavam-se e deram origem a moléculas orgânicas inicialmente, mas com o tempo foram combinando-se e originaram moléculas mais complexas. Essa hipótese foi dividida em três partes, e aqui ele fala: eles elaboraram um experimento que simulava as condições. Não, eles elaboraram um experimento para verificar as moléculas, né? Não tinha a ver tinha a ver com compostos orgânicos e não com moléculas orgânicas, como eles vêm trazendo aqui. E não era da. Em um experimento, Francesco Ricci testou a hipótese de que vermes surgem na carne putrefata a partir de ovos postos por moscas, e não de forma espontânea. Dessa forma, contestou a teoria da abiogênese, a mais aceita por volta de 1668. Sim, a gente até viu numa das questões lá de ciências, né, que ele testou, ele colocou potes tampados e potes sem estarem tampados com carne. E aí ele constatou isso, né, o surgimento de ovos na carne putrefada
que tinham sido o quê? Depositados ali pelas moscas, né? Então, é a correta. Ao analisar qual via metabólica teria surgido por primeiro, Richard Fortey, entre outros, quem foi esse menino? Entre outros, Richard Fortey. Richard, ele fala aqui. Continuando aqui, a afirmativa vem trazendo que ao analisar qual via metabólica teria surgido por primeiro, Richard Forte, entre, entre outros, sugere que a primeira via metabólica teria sido heterotrófica. Nesse caso, a fermentação anaeróbia teria sido seguida pela evolução da respiração e posteriormente teria surgido a fotossíntese. Mas, na verdade, não foi bem assim. Richard Forte, ele era um paleontólogo sênior do Museu de História Natural e ele foi professor sobre compreensão pública da ciência e tecnologia e ele falou sobre a história natural dos primeiros 4 bilhões de anos e mas ele não falou sobre essa questão da evolução da respiração e teoria da fermentação anaeróbica. Então, a correta é que Francesco Reid fez aquela teoria com os potes abertos e fechados e que as moscas, né, acabou surgindo a vida, porque as moscas colocaram seus ovos ali, não quando a carne começou a decompor. 8. A epidemiologia é basicamente o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Dessa forma, entre as principais utilidades da epidemiologia, destacam-se as seguintes alternativas: menos curar, tratar e prevenir a doença de uma determinada pessoa. Sim, está dentro das utilidades de epidemiologia. Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde. Também. Identificar perfis e fatores de risco. Sim, a gente leu na pergunta, não, na, passou na outra. E entender a causalidade dos agravos à saúde. E aqui não é a que fala que definir os modos de transmissão de determinada doença. Esse não é uma questão de epidemiologia. Epidemiologia é quando a gente fala sobre os fatores que vão determinar a frequência e a distribuição das doenças, tá? Então, modo de transmissão é, é uma outra coisa. Então, a gente fica com a letra a gente fala que a B e a D e a E são porque eles falam de como de curar, tratar, prevenir a doença de uma determinada pessoa, estabelecer métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde, identificar perfis e fatores de risco e entender a causalidade dos agravos à saúde, tá? Agora, definir os modos de transmissão, que quando a gente fala assim, modo de transmissão da dengue, modo de transmissão da AIDS, é uma outra coisa, não o modo de é, prevenção e tratamento. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por vetores artrópodes, e possui dois ciclos epidemiológicos distintos, o silvestre e o urbano. Reveste-se da maior importância epidemiológica por sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. Sobre a febre amarela, é correto afirmar que
É uma doença de caráter sazonal, ela pode ocorrer, ocorrendo com maior frequência entre os meses de junho e agosto. Pelo contrário, ela ocorre mais aqui no nosso caso entre os meses mais quentes, né? Entre outubro a março. Seu agente etiológico é um arbovírus. Não, não é um arbovírus, já fala aqui. É, que os vetores artrópodes e seu ciclo epidemiológico distinto. No Brasil, seu principal vetor é a fêmea, assim como o mosquito, assim como a da dengue, que é a fêmea do Aedes, né? Aqui é o mosquito do Haemococcus e Antimonies infectado. Os primatas não humanos são principais hospedeiros da febre amarela urbana. Não, gente, tanto a urbana quanto silvestre são, são artrópodes, não tem nada a ver com primatas. No Brasil, atualmente, o maior número de casos humanos registrados são referentes ao ciclo urbano da doença. Na verdade, é mais o ciclo silvestre. Então, letra C. Sobre o controle epidemiológico da leishmaniose, vou falar de novo dela, tegumentar americana, assinale a alternativa incorreta. As estratégias de controle devem ser flexíveis, distintas e adequadas a cada região ou foco em particular, sim, se adaptando a cada região. Todos os aspectos epidemiológicos devem ser considerados ao se definir as estratégias de controle. Sim, a gente deve ver tudo que está acontecendo e aí verificar qual é a melhor opção para que passe de uma epidemia de casos para um controle, né, do agente da leishmaniose. A delimitação e a caracterização da área de transmissão são aspectos que devem ser considerados no controle epidemiológico. Sim, delimitar e caracterizar a área que está ocorrendo a contaminação é bem importante para que a população saiba onde tem mais ou menos contaminação. A leishmaniose é uma doença endêmica de controle fácil quando baseada em ações educativas. Não é endêmica e não é de controle fácil, mesmo com ações educativas. Tá? Então é isso, gente, sobre o nosso conteúdo sobre doenças infecciosas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, quer adquirir o conteúdo, esse conteúdo ou outro conteúdo, ou um plano de estudo mais específico para você, para o seu concurso, aqui na descrição do vídeo tem o meu contato de WhatsApp, o meu contato no Instagram. Já aproveita e me segue lá no Instagram, que você acompanha todos os meus bastidores. E você adquirindo dos planos que eu tenho, você também já automaticamente entra pro, pro Close Friends, tá? E é isso aí, gente. Um beijo, fiquem com Deus.